Nós vamos dar início hoje a mais uma entrevista online sobre uma temática de Conscienciologia relacionado com a Proexis ou com a Proexologia. Eu sou o Júlio César, sou voluntário da Apex e a gente está aqui acompanhado virtualmente à distância pelo Rodolfo e aqui monitorados pelo Cícero Schurman. Hoje a gente tem aqui a entrevistada, a consciencióloga e conscienciômetra. A gente vai ver um pouquinho melhor o que é o conscienciômetra. A Luimara Schmidt, ela é formada em Direito, ela é auditora fiscal do trabalho e atualmente ela exerce também, além de ser professora de Conscienciologia, ela também é a secretária-geral da Conscius, que é uma instituição conscienciocêntrica que visa e pesquisa a conscienciometria. A gente também vai ouvir um pouquinho mais sobre essa instituição. A gente vai ter aqui essa entrevista sendo gravada, então posteriormente vocês podem estar assistindo, recomendando aos colegas. E também podem participar e a gente convida que façam perguntas, sugestões, críticas ou comentários que a gente vai estar passando aqui ao vivo para a Luimara, usando o chat aqui da nossa sala de conferência, tá ok? Lembrando sempre do princípio da descrença, quer dizer, não acreditem em nada, mantenham aí o espírito crítico. Nosso objetivo aqui é compartilhar da melhor forma possível, ver pontos, ideias de ponta, novos conceitos e possibilitar que as pessoas à distância também possam interagir com professores e pesquisadores da Conscienciologia. Então, Luimara, seja aí bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês na Apex, que agora nós somos colegas aqui de intercooperação no grupo CAEC. Perfeito. Não sei se os nossos colegas já sabem que a Conscius, que é a instituição de conscienciometria, a Reaprendência, que é a instituição de parapedagogia, e a Apex, que é da Proexologia, estão todas agora reunidas no trabalho no grupo CAEC. Pois bem, Luimara, o tema hoje aqui do nosso bate-papo, na medida do possível até informal, vai ser sobre conscienciometria e Proexis. Quer dizer, a gente vai tentar trazer alguns conceitos e ideias relacionados à conscienciometria que sirvam para quem está pesquisando também a parte da Proexis. A primeira pergunta, talvez até para o pessoal que é um pouco mais novato em termos de pesquisa da conscienciologia, é entender o que é conscienciometria. Então, se você pudesse começar dando alguns esclarecimentos e noções básicas sobre a conscienciometria, acho que seria interessante. Bom, conscienciometria, hoje a gente já vê que ela está como a especialidade da conscienciologia, que é denominada conscienciometrologia. Ela tem o objetivo de trabalhar com a metria, ou seja, a medida, a avaliação, a mensuração de quê? Da consciência. Então, a hora que a gente fala em conscienciometria, nós estamos falando de uma especialidade que ela visa a nossa autoavaliação e de que forma? Desde as nossas questões somáticas, psicossomáticas, bioenergéticas e mentais somáticas. Além disso, o que a gente entende enquanto conscienciometria? É a especialidade que está mais ao lado da autopesquisologia, uma vez que ela serve de instrumento. Porque esse recurso de avaliação, a hora que nós passamos para autoavaliação, ela se torna inestimável para que a gente possa estar fazendo o quê? Identificando a própria intraconsciencialidade, que vai aí sim, como é que nós vamos falar em uma identificação de identidade interassistencial? Como é que nós vamos falar em linha de Proex, se nós estamos com a nossa própria visão distorcida? Mas me explica uma coisa, como é que funciona essa conscienciometria? Você fala muito da questão da participação da pessoa que está se avaliando. Sim. A conscienciometria, é possível que uma pessoa de fora faça essa análise? Quer dizer, o interessado ele pode passar por uma avaliação externa ou de uma outra pessoa? Sim. Existem técnicas para que a pessoa faça isso sozinha? Como é que funciona essa parte? Bom, acho que então a gente vai ter que explicar um pouquinho mais. Tá. Bom, a conscienciometria, ela, em lato sensu, ela pode ser realizada pela própria pessoa, e aí nós denominamos a autoconscienciometria. Eu vou estar utilizando conscienciometria, mas sempre nós estamos falando da logia, nós nos referimos à linha da ciência. Então, a autoconscienciometria é onde você está trabalhando sobre a pesquisa em si próprio. Com certeza, a heteroconscienciometria é aonde o outro pode estar passando, fazendo avaliações, tendo percepções e contribuições com a minha pesquisa.
E aí nós podemos, então, a auto, a hétero e a omni. Omni por quê? Porque tudo que é passível de ser avaliado e mensurado é passível de ser parametrizado. Então, nesse sentido, a hora que nós vemos a conscienciometria, nós já vamos ter um sentido de voltar para a consciência. Então, se eu estou fazendo uma avaliação de algo que tenha relação com a consciência, eu linko na conscienciometria. Certo. Agora, de foco principal, o que a gente tem hoje, o objeto de nosso estudo. Então, o que a gente pode falar? Bom, nós podemos usar diversos recursos para fazer a conscienciometria. O principal deles, é o livro Conscienciograma. Então, o livro Conscienciograma, ele foi resultado de 22 anos de pesquisa do professor Valdo. Então, ele procurou, através de muita análise, muito registro de vários países e várias experiências que ele tinha, ele sintetizou, compilou, era o maior número de perguntas, em 2.000 perguntas. Essas perguntas, elas estão divididas em 10 sessões, que são 10 vamos dizer assim, atributos prioritários para o desenvolvimento consciencial. Então, sempre o foco da conscienciometria é na análise consciencial. Agora, esse instrumento em sendo o principal, mas nós também podemos fazer tudo que você pensa que pode ser utilizado para avaliar, é também instrumento de conscienciometria. Então, são planilhas, são gráficos que a gente pode estar utilizando, questionários. Muito a gente tem visto que a psicologia desenvolve muitos testes, então os testes servem de avaliação. O nosso diferencial qual é? É que a gente estende para a multidimensionalidade e para a holossomaticidade. Então nós procuramos avaliar e mensurar as sutilezas da nossa manifestação consciencial. Então vamos aqui tentar sintetizar. Quer dizer que a conscienciometria ela pode ser feita de uma forma externa para uma outra pessoa, pode. Mas os instrumentos que existem, e talvez até o ponto mais forte ou mais alto da conscienciometria é a autoanálise. Quer dizer, é o caso da consciência ter si própria como objeto de investigação. Sim. Nesse caso, o conscienciograma é um bom instrumento porque ele tem lá 2.000 perguntas técnicas que foram preparadas, pesquisadas para isso. Quer dizer, para permitir a essa consciência fazer essa autoinvestigação, não é? A gente tem aqui uma primeira pergunta que foi da Rádia. Ela viu aqui na nossa divulgação os termos trafor, trafar, que a gente vai até explicar melhor na sequência, mas como ela está curiosa, ela quer saber o que é os trafais, o que é um trafal, que é um termo para ela um pouco novo. Então, se você puder já adiantar um pouco só esse conceito para ela, e talvez nesse sentido já ir até apresentando um pouco de que forma a conscienciometria é feita na prática. É lógico, uma parte mais geral, né? Investigando processos de trafores, trafais, enfim, como é que funciona isso? Bom, então, o conceito de trafal era um conceito que, quando eu entrei na conscienciologia e já pesquisava a conscienciometria, eu sentia falta e não sabia dar um nome ainda, porque eu falava assim, não, esse traço aqui é um trafor, não, mas não é bem um trafor, porque ainda está faltando alguma coisa. E eu tinha lá a relação de trafores, que são qualidades, traços, forças, e eu tinha assim uma observação do lado. Quando o professor Valdo veio com o conceito de trafal, que é o traço faltante, para mim, na minha pesquisa, aquilo caiu com uma luva. Eu falei, puxa vida, por que eu não pensei nesse nome antes? Porque era justamente, algo que está faltando. Então, nós temos os trafores, que são as nossas qualidades, os traços força, as nossas virtudes, os trafares, que seriam os traços fardos, os nossos vícios, aí a gente pode falar de muitas existências, os nossos maus hábitos que são decorrentes de repetições, reiterações de falhas. Aí, o que vem complementar? O que está faltando. Então, eu posso exemplificar que uma pessoa que tenha o trafor da autodeterminação, então uma pessoa que tenha essa qualidade, ela pode ter o trafar de ser perfeccionista.
certo? Então, nós estamos pegando na mesma linha. É uma pessoa que tem uma autodeterminação. Mas se a pessoa ela tem essa questão de inflexibilidade, desse perfeccionismo, esse radicalismo, o que está faltando para essa consciência é qualificar o uso desse trafore. O que está faltando para ela deixar de ter esse trafar? Por exemplo, a gente pode citar que seria a flexibilidade. Agora, gente, isso não é assim, caixa fechada. Porque você pode ter o trafar, e no seu caso, pelo seu histórico, o que está faltando é diferente daquele outro colega evolutivo, devido ao histórico daquela consciência. Então, o traço faltante, ele é sempre algo positivo que está nos faltando. Nós, de negativo, nós já temos o suficiente, então nós estamos em busca de complementar. Então o trafal a gente pode dizer que é a peça faltante do quebra-cabeça. É o traço força que nós ainda não temos. É a conquista para aprimorar e alavancar ainda mais trafores e fazer também com que a gente supere trafares. Então isso seria o conceito de trafal. Bom, eu estou percebendo aqui o pessoal, alguns com um pouquinho de problema de som, né? E eu vou tentar fazer uma configuração aqui, em que eu vou suspender um segundo só a transmissão e vou tentar aumentar esse volume aqui, que me parece que eu que tenho esse comando. Então, vocês aguardem aqui um segundo para ver se o som melhora um pouquinho para... Pronto, agora a gente retornou com um volume um pouco mais alto. Vamos ver se ele melhora para o pessoal que estava tendo alguma dificuldade. Tá ok? Bom, Leonara, seguindo aqui com o raciocínio, então a gente estava percebendo aqui que a conscienciometria, ela é um instrumento acima de tudo, né? Prioritariamente. Não diríamos que é um fim em si mesmo. Nesse sentido, se a gente vai começar então a puxar um pouco essa lógica de a consciência se pesquisar, ela se compreender, como é que funciona a questão da ligação da proexis com a conscienciometria? Quer dizer, o que é nesse sentido a programação da existência da pessoa e de que forma esse instrumento conscienciometria começa a dar alguma indicação? A gente tinha até na chamada aqui da nossa entrevista o tópico identidade interassistencial. Então, como é que essas coisas vão se ligando aqui? Bom, acho que a conscienciometria, em primeira análise, ela pode ser trabalhada com as mais diversas especialidades, seja da conscienciologia ou não, porque você está sempre fazendo uma avaliação. Quando a gente trata da proexologia, aí eu acho que a ligação ela fica bastante estreita, porque o que é a proexis? É a nossa programação existencial. Então, eu tenho uma linha de proexis, eu tenho uma especialidade que é mais afeita ao meu trabalho nessa existência. O que eu preciso de ter de conhecimento próprio para que eu desempenhe melhor essa proexis, essa programação existencial? Aí eu posso estar pensando o seguinte: se eu tenho algo a realizar, prioritariamente eu preciso conhecer qual é o meu cabedal. O que eu possuo, o que eu tenho, e aí dentro da Apex, vocês trabalham com as aquisições, sim, e aí com as retribuições, e aí que me ajuda um pouco aí, o que mais que você... com os próprios trafores, né, as características pessoais. Agora, como é que a gente vai fazer... em essência, a identificação da nossa realidade intraconsciencial. Aí o que a gente percebe? A própria psicologia, ela já identifica e diagnostica que em média de 70% das pessoas, elas têm uma autoimagem distorcida. Então acho que a gente pode começar por aí. Se eu tenho uma autoimagem distorcida, significa que eu acho que eu sou algo que de verdade eu não sou. Então essa distorção, ela vai fazer com que haja um equívoco. E esse equívoco de base, ele vai afetar diretamente o meu desempenho numa proexis. Porque se eu quero... eu acho que eu tenho determinadas qualidades
ou determinadas dificuldades que, na verdade, são equívocos da minha autoimagem, da minha análise de mim mesma. A hora que eu vou passar para um trabalho de proexis, eu vou com essa tela embaçada. Eu vou com essa distorção e eu vou chegar equivocado para um trabalho de como você falou, identidade interassistencial. Então, eu vou chegar com menos informação ao meu respeito e com maior margem de equívoco e deficitário no desempenho dessa proexis. Certo. Até procurando aqui esclarecer, em proexologia o conceito de identidade interassistencial é a condição da pessoa, da consciência, que ela assume um papel de assistência, de ajuda às outras consciências, que fica bem claro, fica bem destacado. Então, é uma identidade interassistencial porque ao observar os atos, os pensamentos, as obras, as atividades, às vezes a própria pessoa em si, a sua manifestação, ela traz consigo essa identidade, né? Você associa aquela consciência a determinada linha. A gente observa isso hoje já, por exemplo, na conscienciologia com alguns pesquisadores e professores, que você naturalmente observando aquele professor, você já associa ele com aquela área. Por exemplo, hoje a Luimara está aqui, a gente naturalmente vai começar a associá-la ainda mais com a conscienciometria, porque é uma área que você está pesquisando e inspirando muitas vezes até ajuda para as outras pessoas. Então, eu achei interessante quando você falou da autoimagem, porque se a gente está falando de uma identidade interassistencial, a primeira identidade que a pessoa tem que ter é a dela consigo própria, ela se conhecer e saber o que ela de fato tem de traços positivos ou negativos, certo? Outra questão, a programação existencial a gente tem como uma das leis racionais de que ela nunca é uma atividade, uma tarefa ou uma missão que vai além da capacidade da própria consciência, quer dizer, ninguém recebe uma tarefa ou se programa a fazer algo na vida que não tem condições de realizar. Então, se ela começa a se distorcer, ela coloca tudo isso a perder, né? O que pode ser que leve a acontecer essa distorção de autoimagem? Quais são, assim, os mataburros, os processos das consciências das pessoas do dia a dia que podem mostrar ou que a pessoa está confundindo, se auto-enganando com uma imagem, e que de forma ela pode tentar, vamos dizer assim, sair dessa forma de distorção? Acho que nós temos duas abordagens. Inicialmente a gente pode falar, a gente nasce em uma família, certo? Ressomamos em um grupo, e aí eu diria um grupo interprisional nuclear. E esse convívio inicial de base é onde a mesologia, ela começa, o meio, ele começa a ter expectativas e demandas, e isso vai fazendo com que aquela criança, desde pequena, ela receba inputs, ela receba informações, ela receba cargas que vão fazendo com que a manifestação, ela vá se moldando às expectativas, inicialmente dos pais, da família mais próxima, a hora que vai para a escola, determinado comportamento, determinados colegas, chega na adolescência, são os grupos de convívio, que é onde aí o jovem ele tem a consciência nesse momento, ela acho que é o momento mais sério da identificação da identidade interassistencial, porque ela já sabe que ela não é mais apenas o fruto daquele grupo que ela veio, daquela família, e ela ainda não tem fixado para si assim o que é de fato. Isso eu me refiro a quem tem menos lucidez, seria inclusive o meu caso, quanto à paragenética, que aí seria a outra abordagem, que é qual seria a outra dificuldade? Quantas existências nós já tivemos e que nós mantivemos determinados tipos de comportamento? E aí nós chegamos nessa existência, inclusive às vezes afrontando até a mesologia. Aí sim é onde a gente vê um predomínio da paragenética, seja ela positiva ou negativa. Aí esse predomínio de características, de traços que nós herdamos de nós mesmos, vão fazendo com que a nossa identidade, a nossa imagem, ela vá ficando, às vezes, vamos dizer assim, numa outra existência eu trabalhei com liderança. E essa liderança em outra existência se fazia necessária pelo uso prioritariamente da força. Eu ressomo nessa vida.
E agora, desenvolver e trabalhar com liderança já não é mais fazendo que os outros sejam subjugados, mas sim fazendo com que haja uma aglutinação através de qualidades que sejam orientadoras para o maior número de consciências. Quer dizer, numa determinada circunstância de uma existência anterior, aquele traço da consciência que de repente era um pouco mais incisiva, ele poderia até se justificar por algumas razões sociais, necessárias para a sobrevivência, etc. Da época. Muitas vezes o que acontece é que essa consciência volta aqui numa nova vida, ressoma e mantém aquele mesmo traço. Quer dizer, as condições mudaram, mas ela mantém um traço já passado. Quer dizer, o trafar, então, às vezes ele não é um defeito no sentido de a pessoa ficar só se rebaixando, achando que está tudo a perder. Ele pode ser uma característica, um traço deslocado, que ela precisa saber também, vamos dizer assim, se atualizar, se renovar ou fazer uma reciclagem, né? Seria um termo técnico. O que a gente diria, nesse caso, você está falando, é um trafal, está faltando algo para qualificar aquele traço. Se a gente põe um molho aí, nesse exemplo que a gente está dando, digamos que houve essa liderança, foi até certo percentual positiva, mas chegou a um ponto que a gente passou por um curso intermissivo. E aí lá vieram as informações. Olha, veja bem, vamos dar uma olhadinha, como é que foi desempenhado isso aí? O que pode ser qualificado para uma próxima existência? Aí, nessa vida, nos deparamos de novo, e aí já com a informação do curso intermissivo sobre os nossos eventuais deslizes, aí nos deparamos com situações que nos remetem à utilização daquele traço novamente. Aí é que eu te falo da imagem. Que imagem que eu tenho? Correto. De mim mesma? Então eu posso, nessa hora, titubear e, pelo fato de não querer incorrer nos mesmos equívocos e nos mesmos erros, fazer até uma omissão do uso daquele traço, que precisa de um ajuste, de uma qualificação e de colocar, aí que a gente diz, vamos para a rua, porque a assistência ela vai se dar no convívio, no contato. Certo. Tem até uma pergunta do William aqui, eu já vou fazer essa abordagem, porque ela é um pouquinho além do que a gente está conversando. Eu queria só fechar um raciocínio, William, se me permitir, a seguinte questão. Então, quando a gente está falando aqui do processo de autoimagem distorcida, eu estava até perguntando, como é que a pessoa reconhece que isso acontece? A gente poderia afirmar que uma pessoa que está distorcendo a autoimagem, ela possivelmente vai apresentar alguns indicadores ou sinais de insatisfação, alguns processos pessoais de conflito, porque se ela está manifestando uma característica que provavelmente não é dela, ou que ela acredita que ela é de tal forma que ela não é, possivelmente ela vai tentar realizar algumas tarefas que ela não vai conseguir dar conta, porque ela não tem aquele traço. Ou ela vai ser, como é que se fala, deficitária, vai se omitir, porque ela tem condições de assumir tarefas que ela não assume porque acha que não pode. Talvez até o mais comum a gente ver isso. Acho que no nosso meio. Então, assim, condições que a gente observa com relação à programação. A pessoa tem um vazio existencial, quer dizer, ela sente que faltam coisas para ela. Você muitas vezes vai observar, conversar com essa pessoa, ela tem tudo na mão. Quer dizer, ela recebeu uma série de aportes, como a gente fala, quer dizer, ela ganhou oportunidades na vida, ela está com tudo para executar tarefas que são assistenciais, ela não faz. Ou então aquela pessoa que ela sente que tem aquela missão, ela sabe que tem algo a fazer, mas ela não sabe por onde começar, e muitas vezes ela está se, vamos dizer assim, distorcendo o que ela na verdade deveria fazer. Então a gente poderia colocar isso como alguns dos indicadores, quer dizer, essa insatisfação, enfim, como é que é isso? Dentro desse caminho, nesse viés, o que acontece é que se eu tenho uma distorção, eu gasto e despendo mais energia para tentar manter isso. É como se você estivesse mantendo uma fachada, que muitas vezes, e na maioria das vezes, a pessoa, a consciência, ela não se deu conta daquilo. Por isso que a gente usa o instrumento da conscienciometria, que é para que, a hora que você tem as perguntas do conscienciograma e você começa a fazer a responder aquilo, foi no terceiro curso de conscienciometria que eu estava respondendo, de repente eu senti, falei assim, eu não me conheço. Eu tinha uma lente a meu respeito. Certo. E com essa lente eu ia respondendo. Chegou a um determinado ponto, eu tive uma crise, assim, foi durante o curso, eu cheguei e fui falar com os professores na época, isso foi em 2001.
Aí eu falei assim, mas tem alguma coisa que eu fiquei meio, na verdade, eu fiquei assim, impactada por perceber que o viés que eu estava tomando era de um idealizado e não real. Ao trabalhar com isso, você está colocando energia e vai despendendo esforços, enfraquecendo a sua potencialidade. Por isso que ao identificar e trabalhar com os trafares, então, a hora que eu identifico que eu tenho essas dificuldades, pode vir o colega evolutivo mal intencionado, e aí um colega anti-evolutivo, ou pode vir a consciex, e aí o assediador ou o guia cego, e está falando, mas você está vendo, você é autoritária. Se eu nunca pensei sobre o assunto, se isso não foi levado ainda para minha autorreflexão, e eu não tenho noção das minhas dificuldades, isso é como se fizesse assim, o que? Eu, autoritária? Como? E esse impacto vai fazer com que a gente aumente as defesas, porque, de fato, quem é que gosta de ser criticado? Lógico. Pensando bem seriamente, hoje eu posso dizer que eu já não sou contra ser criticada, mas eu ainda estou na etapa de aprender a gostar, porque a hora que a gente recebe a crítica, o primeiro impacto é de menos-valia, é de autodepreciação e é de baixar a nossa autoestima. Isso por quê? Porque a gente está com o Locke ainda muito no que o outro pensa a nosso respeito. Então, como é que nós vamos realizar uma proexis mais preocupados com a opinião alheia do que com a nossa responsabilidade dentro do que precisa ser executado de um fluxo que é de trabalho com orientador evolutivo. Então, isso aí eu vejo que é muito delicado e aí por isso da necessidade de ter bem identificado para si e os próximos passos. Bom, agora que eu identifiquei que eu tenho isso, o que é que eu faço? Sim. A gente está até com algumas perguntas que eu já vou colocá-las em ordem aqui para você começar a responder. Mas eu só gostaria ainda de fechar esse raciocínio, ou na verdade complementar, não fechar, com relação a uma presunção que me parece que a gente está fazendo, talvez possa não ter ficado clara, que é a presunção de que a pessoa que começa a fazer conscienciometria, essa autoanálise nesse nível, ela já passou de um foco só dela para um foco de assistência. Quando a gente falou de identidade interassistencial, não sei se isso ficou claro, a gente já está falando de alguém que se preocupa com o outro, né? Porque como você falou isso agora que me saltou a atenção, quer dizer, quando a pessoa, a consciência se preocupa com ela, põe um foco muito nela, ela se preocupa com o que o outro vai falar dela, se ela está se saindo bem naquela situação, quer dizer, as aparências contam. No momento que essa consciência começa a perceber que ela está num processo evolutivo maior, quer dizer, ela começa a desempenhar melhor ou entender melhor esse fato, ela quer ajudar melhor o outro. Então ela começa a se pesquisar para ver como eu posso fazer isso melhor. Quais são as minhas qualidades, os meus trafores que eu posso ajudar essa consciência. E aí é nesse caso que há uma mudança, né? Porque ela começa então a receber bem críticas, porque ela começa a saber que ela tem um nível consciencial, não adianta querer se enganar ou enganar os outros, e ela começa a tomar proveito então de toda oportunidade de assistência, não só para ajudar, mas também para ser assistida. Essa é a coerência do negócio? E essa coerência eu demorei alguns anos para identificar. Inicialmente eu pensava, eu queria saber por que raios é que eu tenho que ajudar os outros para evoluir. Esse conceito da conscienciologia não é inato para mim. E foi nessa existência que isso ficou claro, a partir de tanto ouvir, de ver as informações e entender a lógica evolutiva disso. Agora, dessa parte teórica para levar para a prática, aí sim, a hora que você está fazendo assim, você está fazendo a sua autoanálise. Você aqui, olha só, uma pergunta aqui, um exemplo, 431. Você descobriu ainda em tempo útil em sua vida um emprego da audácia justificada em suas resoluções? Na hora que eu paro e que eu vou refletir e para me posicionar, porque a nota que a gente requer que a pessoa dê na pergunta do conscienciograma é um posicionamento. Esse posicionamento, ele significa a abrangência que eu tenho sobre este assunto e a minha consciencialidade neste momento evolutivo. A nota, ela é representativa desse bojo todo. Isso faz com que,
Em outras perguntas, eu tenho que rever posturas minhas anticosmoéticas dessa existência, se eu não tiver retrocognições de outras, e isso faz com que, na hora que eu estou fazendo essa análise, venha um bolsão, nossas consciências afins, elas são conectadas e são trazidas. Por isso que, a hora que você está fazendo a conscienciometria, e aí você entra com essa assistência, que é a assistência que não é nem percebida. Certo. Então, inicialmente, eu não entendia isso, fala que eu, egoicamente, pensando a meu respeito, falando sobre mim, analisando e passando tantas horas em autoquestionamento, pudesse ser assistencial. Agora, com a prática de quem trabalha com conscienciometria, quem já fez algum curso relacionado, quem, mesmo em casa, passou pelo menos uma hora, eu digo uma hora porque os primeiros 15 a 20 minutos a gente passa assim, se retorcendo até entrar no Holopensene. Mas o Holopensene de conscienciometria, ele tem como base o Serenão. Porque o livro ele foi feito com esse escopo. O modelo evolutivo do conscienciograma não é o professor Valdo Vieira. O modelo evolutivo do conscienciograma é das consciências mais evoluídas no intrafísico que foram parâmetro para essas medidas de avaliação. Então a assistência ela se dá mesmo que não se esteja lúcido para ela. Tá. Bom, vamos aqui agora cumprir com as perguntas que estão acumulando já. A Rada antes já tinha agradecido a questão do esclarecimento quanto ao Trafal. Eike aqui estava dizendo que ela quer saber como é que efetivamente podemos sentir que não estamos cumprindo a nossa proexis. Nós falamos alguma coisa aqui sobre o vazio existencial, essa sensação de faltar coisas na vida, quer dizer, uma incompletude. Também falamos na questão de sentir que tem algo a cumprir e possivelmente, mesmo que você não sinta um vazio, há alguma coisa faltante. Você conseguiria pensar em mais algum critério, alguma coisa, do ponto de vista até conscienciométrico, para tentar esclarecer aqui como sentir que estamos ou não estamos cumprindo a proexis? Essa é uma pergunta bem complexa, porque eu me remeto a uma colocação do professor Wagner Allegretti, que disse o seguinte, que ele não entendia como as pessoas podiam não saber se estavam realizando ou não suas proexis. Aí aquilo impactou bastante quando nós ouvimos isso. Falou, como assim? A gente não sabe se está fazendo, se não está fazendo. Aí ele disse assim, não, que no entendimento dele tinha algumas diretrizes que são básicas e a partir das quais é o norte. Se você está realizando, você está em caminho de cumprir a proexis. E a primeira delas é o desempenho da assistência. Então, você estar fazendo assistência. Então, essa seria a linha mestra das proexis, sejam elas pessoais ou grupais. Agora, que tipo de assistência? Aí nós já vamos qualificando. Essa assistência que não seria aquela de apenas consolar a necessidade do outro, consolar a demanda do outro, mas você fazer a assistência atendendo a necessidade do outro, que aí já entra a questão do próprio esclarecimento. Alguém que está num momento difícil da vida, que está passando por uma crise, que perdeu um familiar, você pode chegar e ter uma abordagem de TACOM, mas você pode também ter uma abordagem assistencial de TARES. Então já seria o outro qualificador dessa realização da assistência. Outro quesito que ele comentou é que em grande monta, a gente ouve falar muito do professor Valdo, que nós temos, em nossa maioria, e aí não é 100%, mas a maioria de nós, tem um compromisso com gestação consciencial escrita, ou seja, escrever um livro. Então, ao menos um. Então, se nós pensarmos a assistência realizada no dia a dia e a escrita de um livro, já seriam alguns indicadores de que você está trabalhando, e aí a linha específica,
aí sim entra a motivação que você está tendo para o trabalho que está realizando. Porque eu saber que é importante falar sobre conscienciometria é uma questão. Eu estar motivada e realmente ter a conexão com os amparadores de função dessa especialidade é outro passo. Então eu entendo que você sentir aí que está realizando a sua Proexis tem a ver com uma conexão de uma produtividade maior interdimensional, inclusive as rememorações e as projeções, sejam elas lúcidas ou apenas rememoradas, de você estar atuando naquela área. Então eu diria que a motivação sim é um fator essencial, indicador de que você está no caminho correto. Você tem vontade de fazer aquilo. Eu vou deixar até uma dica aqui para a Eike, que é o próprio manual da Proexis, né, que é um livro que trata do assunto. A Apex também tem 2 cursos, um é a identificação das diretrizes da Proexis, porque a gente presume que alguém que está querendo saber se está cumprindo ou não a Proexis, ela já tem noções das diretrizes da Proexis dela, inclusive, do que ela tem para realizar. E o curso Balanço Existencial, que acontece sempre no feriado de carnaval, que ele tem técnicas exatamente para auxiliar também nesse sentido, de verificar o que foi cumprido ou não foi, enfim, estabelecer metas. Tem uma pergunta aqui do Willy Ribeirão Preto, que eu ainda vou me permitir, porque a gente vai entrar aqui na técnica do SAP, ele participou de curso contigo. Pode. E tem aqui tem uma pergunta aqui na sequência, só do Robson e da Ana, que eu acho que estão dentro daquilo que a gente conversou e seria legal a gente aproveitar o embalo, resolvemos e voltamos na técnica, né? Um pouco a onda aí. Exatamente. Aqui o Robson tinha comentado durante a nossa fala que o não reconhecimento, então, de autoimagem é o não reconhecimento dos próprios tafares. Olha lá, o não reconhecimento da autoimagem é o não reconhecimento dos próprios trafares? Não necessariamente. Pode ser também o não reconhecimento dos trafores. Porque, lembra o exemplo que nós citamos? Uma pessoa que tenha o traço força da liderança e que ela esteja com nesse momento ela está assim, gato escaldado, ela não está querendo assumir a frente de nenhuma tarefa. Por quê? Porque a hora que ela assume, vem também a truculência, vem também aquele, a gente pode dizer assim, em alguns casos, e aí eu estou sendo bem específica, posso usar o meu exemplo pessoal, entendeu? Vem na liderança, vem também o quê? Vem aquela lembrança do o que traz o traço do poder traz para você. Então, vem associado a algumas características que, na verdade, quem passou por curso intermissivo está realmente falando assim, não quero mais ter isso. Agora, não querer ter, simplesmente o fato de admitir que não quer ter, não vai resolver. Então, se você tem essa autoimagem que ela não está ajustada, pode ser também para não assumir certos traços que trazem maior responsabilidade, comprometimento e vão ter a ver sim com a realização de Proexis e vão afetar Inicialmente a nossa Proexis, ela vai estar afetando o nosso grupo de convívio mais próximo, familiar, profissional, e aí sim o nosso grupo evolutivo, que são os nossos colegas. Então, eu diria por aí. A Ana Alexandrina fez uma pergunta, depois ela até complementou, eu já vou te passar as duas juntas. Certo. Então ela questionou o seguinte: gastar-se-ia muita energia para sustentar uma ectopia proexológica? Então, gasta-se muita energia para sustentar, e ela diz ali, refaça o questionamento de acordo com o que você vinha falando. Se gasta muita energia para sustentar o auto-engano, é isso? Quer dizer, vai muita energia? É a Ana Alexandrina lá do Rio de Janeiro. Ana, não só energia, né? Acho que a gente gasta aquele de queimar a vela pelas duas pontas. Porque na hora que tem um auto-engano, e aí nós estamos alimentando um equívoco, uma imagem que está distorcida, que está embasada, e aí nós entramos em conceitos da psicologia que atualmente nós estamos estudando, é o autoconceito. O que eu penso a meu respeito? Né? Como é que eu me vejo? Então, ao sustentar isso embasado em engano, eu vou despender não só energia, mas eu vou despender também o meu tempo e as minhas priorizações. A hora que eu estou priorizando atender algo que não é de fato mais relevante
para minha evolução pessoal, eu estou atendendo e colocando tudo que eu tenho num lote que é externo, numa demanda que é externo. Você fez a primeira pergunta em relação à questão da ectopia. Proexológico, isso. Agora é uma questão bem séria. Eu também inicialmente não entendia que muita gente, e a maioria de consciências no nível evolutivo desse planeta, não tem proexis. Então, isso é uma coisa que é bastante impactante. Então, se falar em ectopia proexológica, é para quem de fato tem uma proexis, que é para a minoria que já em outras existências, de alguma forma, pensou e realizou assistência, seja intencionalmente ou seja levado pelos contextos, seja tendo atividades mental-somáticas, seja na própria área da TACOM, seja a forma de assistência que tenha sido realizada, que levou essas consciências a serem, de alguma forma, levadas para um curso intermissivo. E aí, então, aí sim foi planejada uma proexis. E essa consciência ressoma e está aqui numa vida em existência de consim. Aí sim, ela pode, aí você fala assim, a ectopia. A ectopia, eu não diria que ela vai gastar mais energia, porque ela está consumindo a energia como de um modo cotidiano, mas ela vai estar aumentando o dispêndio de insatisfação. Porque se ela tem uma proexis e ela está fora da proexis, com certeza isso vai aumentar o grau de insatisfação pessoal. Eu vou fazer agora finalmente a pergunta do William aqui para a gente sanar aqui as dívidas, né, William? Bom, ele estava aqui ressaltando que se lembra de ter trabalhado junto no Colégio Invisível de conscienciometria. Acho que até no final, se você puder explicar melhor para quem tiver interesse de colaborar, participar. E ele lembra da técnica de analisar o conscienciograma, que é o método SAP, síntese, análise e pesquisa. Ele diz assim, a última etapa do método era a autoprescrição. Sim. A minha dúvida, diz ele, é a seguinte: pode-se afirmar que o Código Pessoal de Cosmoética é um conjunto de autoprescrições? Aí até, se me permitir, por isso que eu deixei para aqui, William, se puder explicar rapidamente a técnica, para quem não conhece, como é que é a SAP, e aí entrando aqui na pergunta do William. Bom, então, o Colégio Invisível de Conscienciometria, ele como você sabe, o Colégio Invisível ele não está ligado a nenhuma instituição. Então, embora a Conscius seja a Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, o Colégio Invisível tem as suas atividades que não são atreladas a existência da instituição. Então, são atividades interdependentes que acontecem. Hoje, o trabalho do Colégio Invisível, pelo que eu tenho conhecimento, que a coordenadora é a professora Flávia Cerqueira, eles estão trabalhando finalizando a aplicação do método para todas as 2.000 perguntas. Então, eles estão na fase final dessa aplicação do método e, em paralelo, está sendo feito um dicionário de conscienciometria, a partir de termos que existem, que para uma pessoa que está analisando, inicialmente, só o fato de trabalhar com o conscienciograma, ele faz com que a gente amplie o nosso conhecimento em geral. Porque a hora que você fala assim, canto dos cisnes, você tem que se responder algo embasado numa pergunta que está te perguntando sobre canto dos cisnes. Aí, se a pessoa não tem o conhecimento do que significa isso, ela já fica totalmente prejudicada na análise. Então, o canto dos cisnes digamos assim, a nossa obra-prima, a nossa melhor colocação, o ponto alto. Então, o que esse dicionário está fazendo? Ele está fazendo a compilação dos termos que estão no conscienciograma, que são de importância ter um conhecimento na hora que vai fazer a resposta. Bom, o método SAP, ele foi inicialmente, como é que se trabalhava? Você pega a pergunta e você faz uma síntese dessa pergunta. Então, qual é a síntese da pergunta? Em um termo.
Aí você faz uma análise. A análise seria os desdobramentos. Quais são as possíveis abrangências e variações que essa pergunta me remete? Com isso, você está fazendo o quê? Você está ampliando não só o seu dicionário cerebral, mas também as abordagens. Porque como no direito, a gente sabe que o legislador, a hora que ele faz uma lei, ele não tem toda a noção das possíveis variações e usos. Por isso, o conscienciograma também, ele foi elaborado, mas as variações e abrangências e desdobramentos são muito amplos. Isso se dá na segunda parte, que é a análise. E a terceira parte, que antes era a pergunta, era refazer, ou seja, formular uma nova pergunta a partir do seu entendimento pessoal da pergunta que foi feita pelo conscienciograma. Atualmente, essa técnica ela expandiu para pesquisa, onde além de elaborar a pergunta, você faz uma autoprescrição. Ou seja, diante dessa pergunta, quais são as medidas que eu vou tomar para ter uma melhoria efetiva? E isso seria a autoprescrição. Então, essa seria o método SAP. Agora, quando o Willy pergunta se necessariamente, aí eu tomo muito cuidado, que sempre que a gente vai para uma totalidade, há um risco. Então, o Código Pessoal de Cosmoética, além de tratar do que precisa ser melhorado, eu acho que ele já traz também, Willy, no seu código mesmo, no seu embasamento, ele traz os nossos princípios pessoais. Então, eu não diria que são apenas as questões que nós temos a melhorar, que fazem parte, que compõem o nosso Código Pessoal de Cosmoética, mas também o que nós já tivemos de êxitos, quais são os princípios pessoais que nós temos que fazem parte do nosso código, porque um código é embasado em quê? Eu acho que tem a raiz, a base disso nós poderíamos colocar uma base multiexistencial, que seriam os nossos princípios. Uma outra base são os nossos valores, e esses valores pessoais, eles estão muito ligados com aquilo que nós recebemos e vamos dando valor a cada existência. Em determinada vida eu posso ter trabalhado com a área da saúde, então dava mais valor a essa questão do contato e da atenção à saúde, enquanto que numa outra existência que tenha trabalhado com relação à intelectualidade, o que se dava mais valor, isso seria a relação do conhecimento e por aí afora. Então, os nossos valores, os nossos princípios também compõem o nosso código de cosmoética, além do que precisa ser melhorado, que seriam as nossas autoprescrições. Bom, enquanto você falava, o Willy foi até comentando aqui, ele agradeceu até o fato de você estar explicando, porque ele está participando do Colégio Invisível. Ele só mencionou aqui que foi concluída a análise do conscienciograma, que eles estão trabalhando no questionário Tiratema do livro Homo Sapiens Pacíficos. Tá? E aí ele colocou o seguinte aqui, né? Reformulando a pergunta, então, ele pode dizer que o CPC pode conter as autoprescrições que ele fez no método do SAP? Então, acho que ele inverte um pouco o raciocínio. Então, ele poderia pegar as autoprescrições que ele obtém lá pelo método SAP e colocar isso no seu código pessoal de cosmoética? Eu acho que, em parte, sim. Agora, Willy, eu diria o seguinte, vamos ser mais efetivos com as nossas refins. Porque se você tem 2.000 perguntas e de cada uma desdobrou uma prescrição, são 2.000 autoprescrições. Seriam 2.000 itens para o seu código pessoal de cosmoética, e aí só falando no embasamento do conscienciograma. Eu diria, meu amigo, vamos usar mais a síntese e ver o que está mais batendo. Eu digo assim, aonde que a água está no pescoço, o que está pegando mais? E aí escalonar em ordem de prioridade. Se você tiver assim uns 5 itens, sabe, bem focados, fala assim, olha, é isso o que mais faz com que eu me enrole nessa existência. O que mais me atrapalha é isso. Então, coloque a energia e o foco para trabalhar com esse item e os seus desdobramentos naturais.
certo? Porque a minha experiência de trabalhar com Ressexes é de ter muita análise, de ter muita coisa escrita, de ter muita prescrição, mas pouca reciclagem. Então, o que eu poderia dizer é um caminho, mas vamos ser assim mais objetivos com aquilo que a gente já está careca de saber. Porque quem trabalhou com o conscienciograma todo já tem uma visão um pouquinho melhor de si. Gente, e aí eu tomo a liberdade de dizer que é um pouquinho melhor. Porque o que mais eu tenho identificado que são as contribuições que fazem com que eu vá me deparar realmente com aquilo que precisa ser mudado, são as inter-relações do dia a dia. Então é nos contatos, é nessa troca que fica muito evidenciado que aquele traço meu ainda não está superado. Ou que aquele outro já está ajudando os colegas. Mas isso eu tenho a partir do feedback natural do convívio. Então, por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos excessivamente teóricos na conscienciologia, porque o cabedal de informações, de conhecimento que nós já temos, ele supera em muito o que nós já tivemos em outras existências. O nível de lucidez para o que precisa ser feito, eu acho que já está mais ou menos claro para a grande maioria que são os colegas evolutivos que já estão trabalhando na conscienciologia. Então, o que é que está faltando? Acho que o que está faltando é a gente colocar a mão na massa mesmo. A gente saber que proexis tem relação com multidimensionalidade e que tem relação com a bioenergética. E se o meu domínio das energias está deficitário, a minha influência que eu estou sofrendo extrafísica ainda é maior do que a influência que eu estou contagiando positivamente os outros. E nisso, como é que eu vou realizar uma mudança que eu vá passar aos outros, se eu ainda estou submissa a essas energias, a essas influências, a essas posturas? Voltamos mais uma vez a responder à necessidade que os outros estão colocando para mim. Então eu vejo que é bem por aí. O William até aqui concorda com as suas colocações, Limar, ele realmente acha que tem que trabalhar com a priorização. Tinha uma pergunta que ficou aqui da Juranda, acho que um pouquinho na linha do que ele tinha perguntado antes. Como é que se sabe se temos proexis? É a pergunta que não quer calar. E uma outra que talvez se eu já puder colocar junto, para ouvir os seus comentários, e aí a gente também pode complementar, foi da Rada. Então uma pessoa que ressoma somente para trabalhar com o seu grupo karma não tem proexis? Ela diz que pensa que toda a consciência aqui ressomada, com exceção das cons réus, tem alguma proexis, por menor que seja. Então, na verdade, uma pergunta, como é que sabe se tem proexis? E aí, talvez, do ponto de vista até conceitual, a Rada coloca que, quer dizer, qualquer, então, pessoa que renasce aqui, seja para tratar de grupo karma, o que for, teria uma proexis. Como é que você vê essas duas questões aqui, Luimara? Bom, nós temos diferentes níveis de proexis. E aí, sim, existe uma mini proexis, existe uma maxi proexis. Aí, também, a minha especialidade de pesquisa já não é a proexologia. Então, eu vou contar também com as suas contribuições. Mas, nesse sentido, Rada, né? Rada. Então, veja bem, é possível uma consciência ter uma proexis que seja voltada para um grupo karma. E isso, segundo informações, e aí, desculpem mais uma vez utilizar o nome do professor Valdo Vieira, mas, afinal de contas, é o precursor da ciência. Nós somos pesquisadores, mas o precursor é ele. Então, ele trouxe questões que pessoas que estão relacionadas a uma etnia ou vem a um determinado grupo familiar, por exemplo, nós temos colega que na família é publicado o jornal da família. Então, esse grupo karma, há muitas existências, vem ressomando junto, assim como pessoas em determinadas etnias. Então, pode ser sim que essa consim tenha uma proexis relacionada a um grupo definido. Então, eu não vejo que isso não seja possível de forma alguma.
Bom, a outra parte, não sei se você gostaria de complementar. Posso? Até antes da gente passar com a Juranda, essa questão da proexis e essa ideia de toda a consciência poder ter uma proexis, ela em parte, como você colocou, ela pode ser respondida pelos conceitos que o professor Valdo trouxe no manual, de mini proexis, maxi proexis e proexis. O que a gente observa desde a edição do livro para cá, até com o surgimento da Apex, que pesquisa proexologia, de cursos e debates, é que começou a evoluir a noção da proexis para uma programação existencial técnica, quer dizer, mais elaborada, essa que está ligada à realização do curso intermissivo. Então a diferença que a gente observa, e talvez acho que nesse sentido que a Radha conseguiu perceber, e acho que ela está comentando, é que de fato, qualquer consciência que renasce, ela assume algum papel, ela tem alguma função evolutiva, ela vai ter necessidades evolutivas para atender. Você destacou o caso do grupo Karma, mas tem lá o ego Karma com necessidades da própria consciência. Então isso não deixa de ser algum tipo de planejamento, de missão, de necessidade que a consciência vem resolver e tem como objetivo. Mas a diferença para a proexis é que ela é mais técnica, ela é preparada num ambiente otimizado, de amparo, de orientação evolutiva, num curso intermissivo. E aí entra o seu comentário lá, que talvez foi isso que provocou esse debate interessante, de que é uma minoria que tem ainda essa condição de uma proexis, e não seria avançada, mas é uma proexis técnica. É interessante também colocar que isso não pode ser visto também como um privilégio, porque na verdade a condição da proexis ela é de responsabilidade acima de tudo, porque mostra que essa consciência já alcançou algum nível de lucidez extrafísica que lhe permitiu preparar a próxima existência com mais tecnicidade, com mais visão assim, clara, lúcida do que está acontecendo. Então, eu acho que, Radha, a questão é terminológica, é conceitual. Como a gente está tratando de ciência, isso tudo é importante, a gente tem que dar, né, o nome correto, a conceituação, até porque isso gera desdobramentos. Então, função evolutiva, uma missão de vida, alguma atuação que a consciência tem aqui, de fato você está correto, ela existe, mas a gente tem adotado agora como referência proexis como essa programação técnica. Então essa acho que seria uma forma de diferenciar essas circunstâncias. E aí vem a pergunta então, Luimara, com relação a Juranda, como é que saber que temos proexis? Eu já havia falado dos cursos, e aí eu já vou fazer aqui uma emenda com relação ao que a gente estava falando de conscienciometria. Aí, até para facilitar a tua experiência, a tua pesquisa com essa parte toda de conscienciometria. Como é que a consciência, a Juranda, as pessoas podem utilizar a conscienciometria como uma ferramenta para saber se tem proexis? Me parece, pela lógica, que saber se há ou não proexis é, acima de tudo, uma definição pessoal, né? Quer dizer, é a consciência que tem que, na verdade, verificar as suas condições e ela vai dizer se tem ou não tem proexis. Nesse caso, a autoconscienciometria, ela é uma ferramenta importantíssima, né? Como é que a gente começa a tatear, buscar características, são valores, reconhecer ideias de uma forma tranquila, quer dizer, reconhece multidimensionalidade? Quais são, assim, você acha que alguns indicadores para talvez ajudar aqui a Juranda nessa compreensão para a existência da proexis? Acho que essa pergunta é tão complexa para responder quanto você afirmar ou não se tem curso intermissivo. Isso para a grande maioria de nós mesmos na conscienciologia, que é devido à falta de uma rememoração do período extrafísico. Porque se nós tivéssemos a clareza dessa rememoração, nós não estaríamos questionando se eu tenho proexis ou não, porque eu trabalhei isso com o orientador evolutivo. Agora, o que acontece? Da minha experiência, eu não tinha essa clareza na minha infância. Na adolescência, eu tinha uma coisa que me chamava a atenção. Então, eu tenho 2 indicadores que apareceram na minha vida. Eu não cheguei na conscienciologia pelo parapsiquismo, eu cheguei na conscienciologia pelas ideias. Então, eu digo, eu não vim pela projeciologia, mas eu vim pela conscienciologia. Então, um fator que me chamava assim, que era assim, viver em comunidade. Eu não sabia o que era isso, então andei buscando por lá, colar, em diversas religiões, seitas. Fui sim uma buscadora borboleta até que eu achava assim, mas será que eu tenho que ir lá para aqueles grupos lá de Brasília, aquilo lá que vai viver em comunidade, mas o que a gente vê mais parece que estava por lá, né? Certo. Será que eu tenho que ir para o Peru lá? Então eu ficava com esse negócio assim, o que é? Quando
conheci os conceitos da Conscienciologia, isso veio muito claro para mim. Então, a informação que eu tive era viver em comunidade, mas isso é o quê? É o grupo evolutivo. Certo. Então, era isso que eu buscava. E outro indicador para mim era assim, eu tinha acho que uns 11 anos, e era nos idos de 1980 que a gente tinha aquela questão dos discos voadores, os ETs, aquela coisa era muito assim, muito temida. E eu tinha uma tranquilidade em relação a isso. E eu comentava com as minhas coleguinhas, né, que eu gostaria de ir. Eu gostaria de ir, se viesse, aparecesse hoje, eu lembro que a gente dizia e brincava, se aparecesse hoje um disco voador, eu queria ser, inclusive, não, mas se você for cobaia e for isso, aquilo, ou fizerem pesquisa, furarem você, eu falei assim, não importa, eu quero ir. Então eu falei assim, puxa, da onde que eu tirei isso? Tudo que nos era colocado era para temer. E eu tinha. Então, assim, são alguns indícios de que a hora que eu identifiquei os colegas aqui do grupo evolutivo, para mim eu fiquei tranquila. Eu falei, não, é por aí. A partir de experiência projetiva que eu tive, aí eu passei daqueles conceitos que eram teóricos, eles passaram a ter significado para mim. A experiência com as bioenergias foi bastante suada para eu poder sentir, porque eu cheguei bem feliz no primeiro CIP, falei assim, esse negócio de energia, pode falar mesmo, porque eu sou uma pedra, não sinto nada. Só que eu achava aquilo muito bom. Por quê? Porque na infância eu tive, analisando depois, eu tive experiências e eu tinha receio. Eu colocava o pé fora da cama para dormir porque aquilo balançava muito. Então o que eu fiz? Eu abortei tudo que eu poderia ter tido de parapsiquismo na infância. Então eu vejo assim, os indicadores, eles estão bastante ligados aos indicadores também de curso intermissivo. Ou seja, se tem algo mais, se tem uma necessidade de algo mais, se para você apenas, eu falo assim, o trabalho e a televisão não bastam para você no seu dia a dia, você tem uma necessidade maior do que as questões que são colocadas de que moda é muito importante, você tem que estar sempre muito up-to-date com tudo que está acontecendo. Se os convencionalismos e os tradicionalismos não são assim, não preenchem você, desconfie. Começa por aí, desconfie. Se você, dentro da sua família, tem indícios que demonstram que você pensa de forma diferente daquilo que você foi educado, também. Então, eu acho que seriam alguns vieses. Principalmente a questão da multidimensionalidade, que para quem não entrou na Conscienciologia chama de espiritualidade. Então eu ia trabalhar primeiro, eu resolvo minhas questões profissionais para depois eu mexer com esse negócio da espiritualidade. Então eu tinha isso, e eu tinha definido isso para mim também. Sabe? Então, não, eu vou fazer isso, depois eu faço aquilo. E fluiu, né? Até que deu certo. Perfeito. Até complementando, talvez dando até outros nomes, você está destacando o fato de que Proexis, então, relaciona-se com o curso intermissivo, não é? Que a gente estava até dando aquela questão conceitual. Então, os indicadores, Juranda, vão vir exatamente dessa percepção ligada à multidimensionalidade, porque uma consciência que parou entre vidas, no intermissivo, para planejar uma próxima existência, ela não só admite, ela já vivencia a serialidade existencial, não é? Quer dizer, ela já reconhece lucidamente que ela está passando de uma vida para outra. Então, isso tudo tem que vir à tona de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Quer dizer, a afinidade com as ideias, que você chamou de espiritualidade, mas que já se pode falar de multidimensionalidade, de consciencialidade, quer dizer, essa afinidade já é um bom indicativo. Mas eu acho que o que você ressaltou também importante é essa autocrítica, né? Quer dizer, o não se conformar com o que está posto. Porque você pode ter uma afinidade com a espiritualidade, mas está muito bem vivendo nessa intrafisicalidade. Não, isso aqui está ótimo, né? Deixa a vida me levar, que está me levando bem, é isso que eu quero. Quando na realidade a consciência com Proexis, ela tem um senso de responsabilidade, ela sabe que ela tem coisas a fazer, ela não está aqui a passeio, então isso tudo traz para ela essa noção, né, de responsabilidade. É como se tivesse um motorzinho interno que não para, entendeu? Você quer até parar, mas não para. Bom, aí tem aqui uma pergunta da Rada, que diz o seguinte: se você já teve a oportunidade de estudar o Enneagrama, se pode fazer alguma relação com o estudo da conscienciometria? Eu não
estudei a fundo. Eu comprei o Enneagrama, e dei uma olhada, e a relação que eu vejo é o seguinte: a relação com a conscienciometria, assim como outros livros, outros testes que trazem as abordagens. Então, a hora que ele divide em quadrantes, e ele possibilita você se enquadrar e se colocar em uma daqueles formatos, ele está te possibilitando uma avaliação de si mesmo e uma metria. Então, eu vejo sim que há relação do Enneagrama com a própria metria em si. Uhum. Bom, agora vamos partir aqui para um outro raciocínio, até dentro da lógica que a gente estabeleceu de passar, né? Até antes disso, como chegou aqui a tempo, o Enneagrama é da Conscienciologia? Onde podemos obter mais informações sobre ele? Está pedindo esse esclarecimento. Não, o Enneagrama não é da Conscienciologia. Eu não saberia agora mais detalhes. Inclusive, antes de vir, eu dei uma olhada na minha estante, eu estava procurando o manual da ProEx para ver a relação que seria direta, e eu dei uma olhada e ele estava lá. É um livro que foi publicado, assim como tem vários livros que trazem muita pesquisa de si mesmo. Então, são psicólogos, são psiquiatras, mesmo cientistas sociais, que chegam a um determinado ponto em que eles trabalham o questionamento. E a gente sabe que mais importante é ver assim, o quanto está ampliando o nosso arcabouço de informações pelas vertentes variadas que tem. Então, se a gente pega e vê que os psicólogos, eles estão contribuindo, então a gente, dentro da Conscienciologia, a gente não faz uma acepção disso, a gente utiliza, agrega esse conhecimento, entende? A diferença que nós vemos é a limitação e as justificativas que se dá para aquilo que não é mensurável, eles jogam para o inconsciente, enquanto que nós, na Conscienciologia, a gente coloca o seguinte: vai, experimente. Você tem um veículo a mais, você tem mais possibilidades multidimensionais de vivência. Então, nesse sentido, é que a gente não acomoda e não justifica. A gente promove que a pessoa vá para a sua experiência pessoal, que é o mais importante. Porque não adianta nada do que a gente está falando aqui se você não tem uma experiência pessoal, se você não tem uma identificação. Se, assim, toca o telefone, você já sabe quem é antes de atender. Você vai falar que isso é o quê? É uma parapercepção. É uma parapercepção que você tem. Uhum. E isso não precisou ninguém te dizer que era algo que você experimentou. Então, difundir a Conscienciologia em massificação é uma coisa que eu também já declinei, porque no início eu achava que nós tínhamos que ter esse conhecimento em geral, isso devia ser ensinado nas escolas. Com o tempo, eu fui entendendo que nós precisamos colocar isso na nossa vida de uma forma mais introjetada, para que isso realmente possa frutificar. Porque se eu estou muito preocupada, eu quero levar isso para as escolas, que era minha vontade, e eu quero levar isso para minha família, no início isso dá maior confusão, gente. Dá maior confusão. O remédio que é bom para mim, pode ser que para o outro seja... Ele é alérgico, vai dar reação, ele vai ter um choque anafilático. O remédio que é bom para mim pode não fazer bem para o outro. Então, esse respeito evolutivo dentro da consciencialidade, do momento evolutivo do colega, que às vezes tem curso intermissível, mas ainda não está na hora, ele está resolvendo outras coisas. Isso é que muito cuidado que a gente tem que ter, porque a conscienciometria, ela faz com que a gente fique mais atilado. Você percebe as coisas, você vê os colegas e já tem você questiona mais. A conscienciometria faz você ser mais questionador de si próprio e dos outros, e do universo e do cosmos. Então, a gente começa a ser mais questionador. Isso é uma tônica da conscienciometria. Enquanto você falava, o pessoal foi até comentando aqui, o William até disse que confundiu, ele falou Enneagrama, mas ele se confundiu com Energograma,
que é a proposta do professor Valdo da questão do energossoma. A Rada também colocou aqui o criador do método, segundo ela, foi o Gurdjieff, e também recomendou o livro do José Fernando de Araújo, que é o Conhece-te a Ti Mesmo, também sobre Enneagrama, que segundo ela faz uma abordagem profunda e tal, e tem outros dados aqui. Também foi colocado pelo Urismar do Rio de Janeiro, que alguns simpatizantes alegam que o Enneagrama vem do grego, que seria uma figura, um desenho, né, antigo, que sistema de sabedoria, foi criado há mais de 2.500 anos, né? Então já os nossos assessores aqui para assuntos aleatórios já nos trouxeram algumas informações. Mas isso é muito bom. Agora eu queria colocar é a seguinte ideia. Nós pensamos em várias hipóteses aqui, desde a consciência que tem alguma função, foi falado até de Consrel aqui, ao ponto da consciência que então tem uma proexis. Falamos da importância que é a conscienciometria, algumas técnicas, como é que isso funciona e tudo mais. E eu queria chegar na seguinte condição: aquela consciência que sabe que ela tem uma programação existencial, né? Por A mais B, por experiências, quer dizer, ela sabe que ela tem essa programação. Uma das questões que a gente percebe de dificuldade, passada a fase de identificação, até mesmo de auto-reconhecimento, tá bom, eu tenho uma proexis. Tem gente que não quer nem assumir que tem, porque sabe que vai ter trabalho, né? Mas passada essa fase, tem a dificuldade do desempenho, quer dizer, de como está indo a execução. Como é que a conscienciometria ajuda nesse caso? A gente tinha colocado como tópico o autoenfrentamento constante e tal. Mas como é que você vai observando para essa consciência que está em execução da proexis, que ela pode fazer uso então da conscienciometria, né? Poderia ser de uma forma, olha, bastante simples. Vamos simplificar. Você tem uma planilha, onde você coloca eu trabalho com o ressexograma. Então, inclusive é um curso aí que a gente tem elaborado, e o que eu fiz? Eu identifiquei os principais itens que precisam ser trabalhados. E isso em linhas gerais, porque eu cheguei na Conscienciologia e estava muito apurada com tudo. Não, olha, tem filhos, mas tem também o seu trabalho que é no funcionalismo público, que não é ideal. Aí você olha para o lado, aí você tem um livro para escrever, a TENEPS para começar, hoje eu já sou tenepsista há alguns anos, mas a TENEPS para começar, aí tem a casa para cuidar, aí você tem, aí você começa assim, se vê que uma série de demandas do multiculturalismo, desde o cosmograma, de você ter mais informações sobre tudo, ampliar o seu senso crítico, e aí há um assoberbamento inicial, pelo menos comigo houve, de chegar e falar assim, mas é tanta coisa, por onde que eu começo? Então, para fazer eu acho que se você tiver já mais ou menos elaborado quais são as suas necessidades dentro da sua proexis, que a gente já trouxe alguns itens que seriam os prioridades, então você vai assim, o que seria de ações a serem executadas. E essa listagem, Willy, essa pode ser bem maior do que 5. Então essa listagem, o meu tem quase 70 itens, que é o que eu fui elaborando a partir do ressexograma. Dentro da família, quais são os subitens? Dentro da questão profissional, quais são os meus subitens? Dentro da minha questão de pé de meia, do patrimônio, como é que está? Então, eu tenho os itens que fazem parte, que compõem a minha necessidade de sobrevivência intrafísica e de qualificação multidimensional. E isso eu vou poder fazer uma avaliação, ou seja, eu vou poder fazer um acompanhamento. Então, você faz uma planilha de Excel com algumas colunas. Na primeira delas, você vai estar colocando o que seriam esses itens. E aí, sim, a segunda etapa, que é colocar em ordem de prioridade, né? Senão, a gente fica doido. Então, tem muita coisa a ser feito. Esse, sim, como eu falei com o Willy, vai ser mais amplo. Você coloca numa ordem de prioridades e vai vendo que, às vezes, na hora que você mexe em um aspecto, por exemplo, exercício físico regular, vai auxiliar não só na questão da saúde, vai auxiliar na questão da estética e, prioritariamente, na questão bioenergética e na sexualidade. Então, você tem assim, você mexeu em um item que tem efeito dominó. Como é que isso funciona na prática? Se você estiver olhando para si, se você estiver conseguindo fazer esse acompanhamento pessoal, você vai ver que as suas ações, elas têm esses desdobramentos naturais.
involuntários, eu diria. Né? Agora, dentro da PROEX, aí se você tem relações assim, grupo kármicas a ser acertadas, coloca isso em ordem de prioridade, quem vem na frente. Entendeu? Eu fiz isso e hoje estou bem contente com os resultados. São alguns anos, gente que eu tinha lá na pendência, hoje não é mais pendência. Então, ver o que precisa ser feito, dentro de que área e poder fazer esse acompanhamento. Então, a conscienciometria vai ajudar nesse acompanhamento. Bom, aqui surgiu mais uma questão de debate aqui, quando você falou do funcionalismo público. Então, o Willi perguntou o seguinte: por que o funcionalismo público não é o ideal, como você comentou? Ele diz que no caso dele, ele acha que é uma oportunidade de assistir muitas consciências no fórum estadual. Ele é escrevente técnico judiciário no momento. E aí a Rada também comentou que acha que a pessoa que conhece a conscienciologia pode fazer um trabalho significativo no funcionalismo público, começando a mudar as estruturas velhas, arcaicas do clientelismo, entre outros, né? Então aqui ele diz assim, processos atrasados que se instalaram ao longo do processo evolutivo brasileiro. Então, essa questão do funcionalismo, como é que você acha e por que acha que não seria ideal? Gente, vocês pegaram no meu calcanhar de Aquiles. O negócio é o seguinte: hoje o meu salário é pago por cada brasileiro, por cada consim, por cada um que tem suas contribuições, seus impostos, seus encargos. Vocês acham que isso tem algum comprometimento evolutivo? Outra questão que eu também trouxe com relação perguntei ao professor Valdo sobre isso, e ele me falou que o principal problema seriam os privilégios. E aí eu volto para a minha realidade. Dentro das questões profissionais, aplico na medida do possível a cosmoética, de forma alguma atuo com anticosmoética. Porém, o próprio fato de ter uma estabilidade de emprego não é um privilégio? Quais são os outros privilégios que um funcionário público tem? Então, nesse sentido, quando o professor Valdo colocou que ele nunca entraria no funcionalismo público, que ele quer estar com a ficha limpa para poder ressomar aonde for necessário. Essa é uma diferença do nível de lucidez dele e aí do meu e talvez de alguns colegas, que pode ser sim, de você estar trabalhando e ter já um compromisso passado nesse país e você ter uma responsabilidade de auxiliar na reestruturação governamental, na reestruturação política e sim, aí sim vai estar fazendo inclusive parte da sua PROEX, está trabalhando dentro do governo, trabalhando nesse envolvimento. Então, a questão da PROEX é bastante individual. A gente tem hoje, salvo engano, orientador evolutivo trabalhando dentro do clero em Roma, e aí nós vamos falar, mas o que é isso? Como que ele está lá? Então, nós temos que ter mais assim, mente aberta para ver que cada consciência ela é ímpar e a sua proexis ela vai ter também peculiaridades que só dizem respeito a ela. Agora, a questão do funcionalismo público, no meu caso específico, só para complementar, porque que eu me refiro a ser um calcanhar de Aquiles, porque eu tive uma retrocognição, coincidiu de eu estar andando num ritmo que deu, e foi bem numa curva, e que na hora me veio muito clara, eram 3 romanos, e eu era um deles, o da ponta, que eu era assim, usava sainha, a sandália de couro, e carregava na mão, devia ser um pergaminho, algo assim. E aí, na hora, só me veio assim, a imagem e a informação, pretores. Isso foi assim, isso aconteceu comigo. Pretores, só me lembrei na hora, continuei e falei, gente, os cobradores de impostos. Aí eu parei e falei, quanto tempo faz isso? E a sua função é? Cobradora de imposto. Hoje? Hoje. Tá. Auditora fiscal do trabalho. Então, não é para desestimular ninguém. Quando eu me referi que vocês
pegar o calcanhar de Aquiles é porque, para mim, ainda eu estou dentro do meu planejamento, faz parte, nessa existência, ter um desligamento do serviço público. Mas isso é porque, para mim, dentro do que eu já tive de informação, eu não posso mais ser leviana com essa informação. Então, e é bastante sério estar falando isso agora aqui em público para vocês, porque isso aumenta o meu autocomprometimento com algo que considero muito importante de desvincular. Então, há quantas existências há esse vínculo e eu venho fazendo isso, tá? Então, acho que tem algum outro comentário, a gente pode falar um pouco mais. Temas polêmicos, a gente pode saber que em conscienciometria nos agrada muito. Aqui tem alguns comentários só, né? Que a Juranda acho que concorda com a Rada, no sentido que a Juranda é profissional de saúde, gerente de enfermagem do SUS, então também funcionária. A Rada diz que desde que faça a sua parte, acho que ela falou no momento que você falou de receber o salário de todos, né? Se você fizer uma contrapartida, a Juranda diz que no campo dela de ação, ela procura fazer o melhor que ela pode, acho que ela tem responsabilidade com a comunidade, enfim, então houve essas manifestações. A Rada só perguntou se é fiscalizadora das leis trabalhistas, o auditor fiscal do trabalho executa as ações de fiscalização das relações trabalhistas, né? Sim. E como você está trabalhando esse desligamento, foi a Rosa que perguntou, né? E eu até só... sim, eu posso responder. Pode. Eu estou procurando fazer o pé de meia e eu estou com um planejamento de qualificação pessoal para mudança de área. Então, dentro de alguns anos, né? Então eu vou estar realizando o mestrado para ir para a carreira docente. Então, eu pretendo começar a dar aula nessa vida e mais, só que isso, gente, entre você identificar e surtar com isso, porque quando eu tive a autoconscientização, foi muito profundo, mexeu muito comigo e eu queria cair fora. E aí, conversando e tendo orientações, gente, arrimo de família, com 2 filhos, atualmente eu estou num outro relacionamento, um novo relacionamento, mas na época, então, mãe de 2 filhos, vai fazer o quê? Então, atenda às suas necessidades intrafísicas com tranquilidade e sabendo o que você tem que ser feito. Então, não é aloprar com nada. Quer dizer, só para ver se ajuda a entender, né? É um processo, então, intraconsciencial teu. Sim. Né? Quer dizer, você está colocando uma condição ideal, a gente tem vários argumentos que a gente pode até trazer para um debate só sobre isso, até o Willy que comentou, a gente tem separado claramente, Willy, a diferença entre profissão e proexis. A profissão pode ser muito convergente assistencial, e nesse sentido a gente faz discussões de quais são essas profissões mais cosmoéticas e quais são aquelas que deveriam ser evitadas, tem até verbete já da enciclopédia sobre o tema, mas fica nítido que há uma diferença entre proexis e profissão. Normalmente, até para a gente verificar a questão de proexis, a gente faz a seguinte pergunta: se você não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, quer dizer, se você não tivesse que ir no seu trabalho diariamente, o que é que você faria para ajudar as outras pessoas? Se coloca nessa situação, você já não tem mais necessidade de trabalhar por dinheiro, o que é que você faria? Você faria exatamente o mesmo trabalho que você faz? Então, essa pergunta, às vezes, ajuda a iniciar uma diferenciação, né? E o segundo ponto é que também eu acho que a ideia do funcionário público, eu também sou professor universitário de Estado, né? Estou na carreira docente, até você falou que vai ser docente, eu já imaginei, será que ela vai ser docente pública, né? Mas o que acontece... Economia de malha. Economia de malha. É um processo que é íntimo, que é intraconsciencial, mas envolve também a questão da liberdade. E isso é uma questão que cada um tem que analisar no seu contexto, quer dizer, a tua atuação profissional, e no caso o funcionalismo público, em que ponto ele pode ser um agravante? Ele lhe dá liberdade de atuação consciencial, quer dizer, de manifestação, por exemplo, se você tem como uma das tarefas desenvolver uma especialidade da conscienciologia, você vai ter condições de fazer isso em todo o sentido pleno, estando vinculado a um Estado. Vai falar de universalismo, vai falar de regras que vão além de fronteiras da moral humana, sendo ligado a um determinado Estado, tendo responsabilidades estatutárias sérias. Então, são só questões que a gente está trazendo também para se pensar.
quando se coloca como questões ideais. E aí você falou bem, né, dos males o menor. Mas sem querer também polemizar essa questão, acho que vale a pena até a gente debatê-la. E nesse sentido, Luimar, até para a gente encaminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de aproveitar e deixar aqui um recado para vocês que estão assistindo, que é o de nos mandarem sugestões via e-mail de temas aqui para as nossas entrevistas e conferências. A gente tem aqui uma programação já para o ano, série de temas que estão sendo pesquisados, mas às vezes esses tipos de temas podem ser interessantes pela demanda que vocês têm. Então fica essa dica. E agora, Luimara, até antes aqui tem uma pergunta do Antônio, que está dizendo como desenvolver a motivação para o cumprimento da Proexis. E aí, se você quiser responder essa última pergunta e falar rapidamente da Conscius, das atividades, quer dizer, quem quiser aprofundar a conscienciometria, o que tem à disposição, livro, etc., a gente poderia já ir se encaminhando. Então, aqui ficou essa pergunta, deixa eu ver se faltou alguma, né? Ficou a do Antônio de Santa Catarina, como desenvolver a motivação para o cumprimento da Proexis. Bom, enquanto a gente conversa, eu gostaria de pedir para o Willy, para ele ver para nós um endereço certinho, para eu não cometer nenhum erro, do Colégio Invisível da Conscienciometria, para passar para vocês ao final. Willy? Deixa eu só falar uma coisa. O Willy tinha feito uma pergunta que eu não tinha visto com relação à dificuldade que ele tem em ser docente. Ele diz que ele capta muitos patos pensando sobre ele mesmo, como que ele supera esse trafalho. Então ficaram essas duas perguntas do Willy com relação à docência, que ele tem essa tendência de captar pato pensenes, e ele acha que isso é um trafalho, como é que ele supera, e aí sim a do Antônio dizendo ali sobre o cumprimento da Proex, como é que faz para se motivar. Willy, quais são os seus autopato pensenes? Eu acho que se você trabalhar com eles, entende? A partir disso você vai poder ter mais tranquilidade para os externos. Então a gente é para-raio, é antena de frequências que a gente está afim. Eu digo afim, que eu digo em afinidade. Então, essa captação, acho que começa assim, começa com você vendo assim, quais são os seus, o que você pensa, e aí sim, faz aquele lá, o que eu pensei mal de mim? Anota, aconteceu uma outra ocasião, anota, registra. Daqui a um pouco você vai ver que, gente, já aconteceu. Eu não preciso de um assediador, dá licença, com eu mesma pensando mal de mim nesse tanto, não preciso de ninguém mais na minha área para me prejudicar. Então, acho que o primeiro passo seria isso. O que você pensa a seu respeito, como que você se vê, e coloca, a partir disso, você vai procurar fazer a higiene mental. Primeiro, ver o que tem fundamento. Eu penso isso, é ruim, é negativo. Tá, qual é a fundamentação? E aí a gente vai ter que sair, nós não pensarmos com a emoção, ou seja, como é que a gente passa a pensar pela racionalidade, porque senão a gente fica envolvido nas próprias desculpas que a gente dá para a gente mesmo, tá? Então acho que seria esse o caminho inicial. E a questão da docência, veja que ponto você poderia estar utilizando os seus trafores e mega trafores que estão na área da informática. De repente, a sua contribuição docente, ela vai ser através de outro canal, e não o convencional que a gente está habituado. Então, eu acho que essa abertura, esse abertismo, essa tranquilidade para ver que a minha atuação pode ser muito distinta do que os outros todos estão fazendo, e esse ser o meu caminho de como eu estou fazendo o meu trabalho dentro da Proexis. Tá? Então, acho que seria isso, Lili. A motivação do Antônio para a Proexis. A pergunta é... como desenvolver motivação para cumprimento da Proexis? Olha, eu acho que a gente não desenvolve, me desculpa a franqueza, mas eu acho que isso é natural, entende? Você tem motivação. É uma coisa que vem pelo fato de você estar realizando o que é para ser feito. Então, se você não tem a motivação, eu vou brevemente aqui usar o exemplo do professor Nari Takimoto, que ele conheceu a conscienciologia e aí se sentiu motivado, vou usar o termo motivado. Ele se sentiu motivado, aquela coisa arada toda, fazia alguns cursos, tudo muito bem. Aí, de repente, acabou. Ele falou assim, esvaziou. Aí falaram para ele, não, o negócio é voluntariado. Ele entrou no voluntariado, motivado de novo, aí chegou um ponto...
Aí fala, não, então agora você tem que ir para a docência. Foi ele para a docência, motivação de novo, aí esvaziou. Chegou um ponto, aí ele estava na docência, mas aquilo também não motivava. Até que encontrou, e aí o trabalho do Nike na época, que era a questão que foi o embrião da IC, que hoje trabalha com a consciencioterapia, que é a OIC, que está inclusive inaugurando o campus agora, no dia 7 de setembro aí. Então, o que aconteceu? Depois que ele encontrou esse trabalho, ele falou que a motivação dele, ele não teve mais déficit, não teve mais queda. Então, como assim, acho que a motivação, ela vem em decorrência daquilo que você está realizando. Acho que eu poderia... Quer dizer, faça, vá experimentar, né? Faça acontecer, se não é aquilo, vai tentando, porque às vezes a gente fica esperando na Proexis, né? Cadê então aqui a fórmula perfeita, né? E às vezes é na experiência mesmo, tem as vivências, é por isso mesmo, tem as suas próprias experiências e vai tirando proveito disso. Limara, a gente está aqui realmente no tempo aqui final, eu queria só se você pudesse realmente, objetivamente, passar para o pessoal algumas atividades da Conscius, inclusive a Ana lá no Rio de Janeiro colocou à disposição que for preciso para levar o Recim para lá, eles estão sentindo falta, então verifica o que é possível aqui das pessoas tanto virem a Foz ou atividades eventualmente itinerantes da Conscius, o que é possível para eles se informarem. Bom, nós vamos ter em outubro, no feriado de 12 de outubro, então nos dias 10, 11 e 12, nós vamos ter o curso Docente Cobaia do Conscienciograma. Então ele assim, quem já é docente de conscienciologia e quem também está muito motivado a trabalhar esse item e pretende ser docente da conscienciologia. Então esses são o público-alvo para esse curso que nós estaríamos realizando. Então esse é o único curso previsto para esse ano aqui, porque as nossas atividades elas estão voltadas. Nós temos 4 dinâmicas semanais. Então em 4 dias da semana diferentes, nós trabalhamos a conscienciometria em atividade que a gente chama de dinâmica da Recim. Nós vamos estar lançando agora em agosto o programa autoconscienciométrico, onde nós vamos estar trabalhando em etapas. Se a gente vai fazer Recim em 6 meses, não dá. Então, vão ser assim, a primeira etapa de 6 meses, que é o Fundamentos da Conscienciometria, onde a gente vai estar trabalhando com a desconstrução da autoimagem idealizada e vai estar trabalhando realmente com o aumento da criticidade, da autocrítica, a questão dos autoconceito, dos traços, vai levantar traços fora, estrafais, e vai trabalhar também o temperamento pessoal. Esse trabalho é bem interessante, a gente extrai muita informação a partir disso. Então é nesse primeiro bloco. Depois a gente tem o Recim 1, que o objetivo é terminar responder as 2.000 perguntas do conscienciograma, elaborar o código pessoal de cosmoética, e daí aí também fazer o inventário pessoal. No Recim 2 é aprofundar a pesquisa mesmo, aonde vai chegar nos megatraços, os megatrafórios, o megafoco, o mater pensene pessoal. E por fim, a gente vai acompanhar com acompanhamento individual, o checkpoint conscienciométrico, onde quem já terminou tudo isso, fez o seu programa de Recim, vai estar podendo vir e dar, assim, como é que eu faço? Estou trabalhando isso, nessa planilha a gente vai oferecer, e a pessoa vai fazer, e aí ela acompanha, e a gente vê como auxiliar. Tem um e-mail aí, Limara, para o pessoal entrar em contato com a Conscius? Olha, o que a gente está utilizando pode ser eventos@conscius.org. eventos@conscius.org. Isso. E para o ano que vem, nós já temos, para esse ano a gente tem ainda programado, a gente está para itinerância, e o trabalho nosso, nós temos assim, vários cursos que podem ser ministrados fora de Foz, a gente faz itinerância, e isso vai vir dependendo da demanda. A gente está aberto, e podemos inclusive marcar um outro dia para conversar sobre reciclagem existencial e Proexis. Perfeito. Ótimo certo? Tema. Ótimo tema. Existe o site da Conscius, está perguntando aqui o Willy? O nosso site, agora que a gente está no grupo CAEC, a gente está ainda em tratativa se a gente vai ter um site individual. Hoje o nosso site, ele foi feito aquele, caseiro. E então a gente ainda está aguardando, nós não estamos... Tá. Mas o e-mail é uma boa forma de contato e também ligando na própria recepção do CAEC, né? Quer dizer, pelo telefone também, se precisar de informações, mas aí fica a sugestão para a Ana, do Rio de Janeiro, todos os demais interessados.
Se quiserem aí desenvolver alguma atividade com a Conscius, também com a Apex, entre em contato por esse e-mail aí da Conscius. E o endereço do Colégio Invisível, William. E o endereço do Colégio Invisível, até, William, acho que você estava fora do ar na hora, se você puder colocar, a Luimara pediu com maior precisão qual é o endereço na internet para os interessados poderem acessar o Colégio Invisível, né? Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Luimara. Obrigado pela tua disponibilidade de estar vindo aqui conversar com todos. Também gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente na sala de conferência, participando, pelas críticas, pelas observações. Isso é muito importante, isso enriquece as pesquisas e os nossos debates e com certeza esclarece pessoas que vão poder assistir essa e todos os demais vídeos que estão gravados e disponíveis no site da Apex. Então, se você perdeu algum trecho, que quer assistir alguma outra conferência, acessem lá na área de teleconferências, por onde vocês acessaram a sala. Tem o link de vídeos, áudios, e vocês podem então fazer o download e assistir vários outros vídeos que já foram apresentados. No próximo sábado a gente vai ter a conferência online com o professor da Apex, o Wildenilson Signorini. Ele vai falar sobre gestão participativa na comunidade conscienciológica cosmoética internacional, CCCI, o papel do líder. Então é interessante para quem quer estar se vendo aí nesse papel de Maxi Proex, junto com toda a CCCI, e o papel do líder na gestão participativa. Próximo sábado, dia 1º de agosto, às 15h30, ficam todos convidados, sempre uma atividade online da Apex, nesse horário de sábado à tarde. E no último sábado do mês, sempre uma entrevista com algum pesquisador, algum conscienciólogo, sobre algum tema relacionado à Proex. A Luimara deixou a dica, a gente naturalmente vai convidá-la para vir tratar de reciclagem existencial e Proex numa próxima oportunidade. Então a gente agradece mais uma vez a todos. Obrigado, Luimara, aí pela atenção. Obrigada a vocês, foi uma grande oportunidade e contem conosco no que precisarem aí de conscienciometria. A gente quer também ampliar as pesquisas, ampliar o conscienciograma, é uma meta da Conscius e estamos aqui e estaremos aí assim que a gente puder elaborar alguma atividade. Obrigada. Okay. Mais uma vez, obrigado a todos, um bom resto